E aí, pessoal, beleza? Tô vindo aqui para falar daquilo que é o bicho-papão aí de muita gente no cálculo. Basta vocês olharem esse tipo de mensagem que eu recebo aí no Instagram, enfim, em outros lugares, outras redes sociais. Mas por que será que taxas relacionadas é isso no cálculo, né? Eu tenho algumas teorias sobre isso, mas vamos do começo, bem do começo mesmo. Vamos partir de como tudo isso começou. Tudo bem? Para a gente começar a entender taxas relacionadas, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é escrever o nome aqui, taxas relacionadas. Tudo bem? E taxas relacionadas, assim como está escrito aqui, a gente tem que lembrar lá que quando a gente viu, eu falei do vídeo da derivada, vou deixar o cardzinho aqui, que taxas relacionadas, ou melhor, taxas propriamente, a única palavra taxa, vinha de derivada, ou derivada era uma taxa, na verdade. Quando a gente tinha um curto espaço numa função, a gente entendia a variação por ser naquele curto espaço de algo instantâneo. Então daí vem a palavra derivação, né, de ser algo instantâneo, ou seja, uma variação instantânea. Beleza. E relacionadas tem a ver com plural, ou seja, eu estarei relacionando algumas coisas, mais de uma coisa. Então, imagina que taxa é derivada, relacionadas envolve mais de uma grandeza, e essa mais de uma grandeza, todas elas serão relacionadas, ou derivadas, melhor dizendo, em relação a uma única variável. E a gente vai aprender a relacionar tudo isso. Tudo bem? Então, taxas relacionadas envolve derivação, envolve mais de uma função, derivando em relação a uma única variável, essa que está sendo, né, ou que está modificando instantaneamente. Então, é como se eu tivesse derivadas relacionadas. É como se eu tivesse uma equação que envolvesse mais de uma derivação. Vamos gravar dessa maneira? Acho que é a melhor maneira. Tudo bem? E toda vez que eu tento ensinar taxas relacionadas, eu já sei, eu olho para a cara do meu aluno e eu já sei o que passa na cabeça dele. Porque ele começa a fazer paralelos com matérias ou com coisas que ele não aprendeu. Ele não aprendeu porque a teoria não é muito grande. Na verdade, a teoria de taxas relacionadas eu acabei de dizer para vocês, acabou. Não tem mais nada para falar. Calma, o vídeo não acaba aqui, eu só estou dizendo que em termos de teoria, acabou, não tem mais nada para dizer. Então o que muda de verdade? Qual é a grande jogada? Sempre que eu lembro de taxas relacionadas, eu lembro mais ou menos com algumas palavras me vêm à cabeça. A primeira palavra que me vem à cabeça é derivação implícita. Tudo bem? Porque a derivação implícita, ela vai te ajudar a entender algumas coisas. E aí também a derivação implícita não é uma coisa tão natural para muitos dos alunos. Beleza? Outra coisa que me lembra taxas relacionadas, por exemplo, eu faço um paralelo, não tem nada a ver aqui a matéria, mas a maneira de pensar tem a ver, é com probabilidade. Porque probabilidade é uma teoria muito pequena. Se eu fosse colocar as equações de probabilidade aqui, elas caberiam aqui numa caixinha desse tamanho aqui, ó. Eu vou colocar, tá aqui, tamanho. Pode tirar. Na verdade, o que envolve probabilidade é uma grande interpretação daquilo que está acontecendo. E com taxas relacionadas é a mesma coisa, é uma grande interpretação do que está acontecendo. Você tem que entender o que está acontecendo, senão você não aplica. Afinal, taxas relacionadas é uma aplicação da derivada. Claramente uma aplicação da derivada. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é, já que isso vai envolver derivações implícitas, a gente precisa saber o que é uma derivação implícita. E para saber uma derivação implícita, a gente precisa entender o que é uma derivação explícita. Sim, existe uma derivação explícita. Você nem sabia que existe, mas existe. É a que você fez sempre, explícita. Quando você tem y de x igual a uma função de x, por exemplo, x quadrado. Qual é a derivada disso? Y' de x, está aqui, 2x. Ou seja, a função y em função de x está explícita aqui como x quadrado. Tudo bem? Agora, na derivação implícita, você tem, por exemplo, uma relação, vou colocar isso aqui, por exemplo, círculo de raio 1, tudo bem? Uma relação de x com y, que você até pode isolar o y, tá? E tentar entender como uma função, isso aqui não é uma função, uma relação, mas tudo bem. Então, o que acontece se você consegue derivar isso aqui, por exemplo, achar y', como eu achei aqui em relação a x, você consegue? Consegue. Mas você vai ter que fazer uma derivação implícita, porque a parte de y em função de x não está explícita. E daí vem o nome implícito, né? A gente pensa em explícito, implícito. Implícito está sempre um pouco mais difícil de entender, está ali nas entrelinhas. A palavra implícito quer dizer que você não vai ter de cara o explícito, o conceito dado para você. Então, quando você imagina, por exemplo, eu vou colocar aqui a derivação e o processo do que seria algo, né, uma taxa de variação aqui em relação de y em relação a x, aqui, tá? Você consegue, mas você vai ter que fazer isso implicitamente, tá? E de novo, aí cria mais um conceito, porque quando você deriva isso aqui implicitamente, você tem, por exemplo, a derivada de y ao quadrado, só que o y em relação a x, você quer derivar em relação a x, você tem que imaginar que y é uma função de x, e aquele y em função de x ao quadrado nada mais é do que uma regra da cadeia. Então já vem dois conceitos.
derivação implícita e regra da cadeia, que já não são bem-vindos por muitos alunos, e ainda você mistura com uma nova teoria chamada taxas relacionadas, pois é, e aí cria todo esse trauma que eu acabo escutando como professor universitário há muito tempo. Mas vamos acabar com isso mesmo, tudo bem? Então, para acabar com isso, a gente precisa entender, e para entender isso, não tem outra maneira de entender a não ser pegar exemplos claros do que vem a ser, por exemplo, aplicações de taxas relacionadas, ou de derivadas relacionadas, como vocês quiserem, beleza? Então, vamos fazer isso. A primeira coisa que vocês têm que entender quando a gente for falar de uma aplicação de taxas relacionadas é que, obviamente, cada problema é um problema, cada caso é um caso, e a gente vai precisar, por exemplo, entender o que cada um desses casos nos traz. Tranquilo? Beleza. Vou dar um passinho para o lado e eu vou colocar aqui uma taça com algum líquido. O líquido eu vou deixar para a sua imaginação, mas tudo bem, deixei a taça aqui com o líquido. Pela cor eu vou dizer que é água, tá bom? Então vamos imaginar que essa taça, nesse formato de cone invertido, ela tem, né, uma certa, vamos dizer assim, um certo volume, vamos chamar assim. Esse volume, obviamente, né, nesse caso específico aqui, né, a gente pode calcular esse volume, lembrando, obviamente, do volume de um cone, tá? Só que quando a gente lembra do volume de um cone, a gente vai lembrar daquilo que envolve a fórmula do volume de um cone. Tranquilo? Nesse caso, com certeza, envolveria a altura e envolveria o raio dessa base, que invertida é como se fosse a superfície aqui do líquido na taça. Tranquilo? Então, a gente vai, obviamente, falar da área da base, πr², né, vezes a altura sobre 3. Então, esse seria o volume. Beleza? Tudo de boa, né? Acontece que existe uma certa altura, assim como existe esse certo raio da base. E na medida que esse líquido aumenta, vamos supor que a gente colocasse mais líquido aqui, esse raio aumentaria, essa altura também aumentaria. Então parece que na medida que o líquido aumenta, e esse líquido aumentar envolve alguém colocar o líquido ali, e alguém colocando ali vai levar um tempo para colocar esse líquido, quer dizer que o raio muda em função do tempo, assim como a altura muda em função do tempo, o tempo que eu estou demorando para colocar um certo líquido ali. Tudo bem? E obviamente que se diminuísse, diminuiria também tanto o raio quanto a altura. O que acontece aqui é que existe uma variação do volume em função do tempo, assim como, consequentemente, faz com que exista uma variação do raio em função do tempo, assim como a altura em função do tempo. E é exatamente isso que relaciona. Se eu tentar derivar tudo em relação ao tempo, variável t, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer exatamente isso. Eu terei derivadas relacionadas. A derivada do volume, a derivada do raio e a derivada da altura, que são as coisas que variam, tá, em relação ao tempo. Então, o que eu tenho que pensar com taxas relacionadas? Eu estarei derivando em relação a uma única variável, neste caso específico, o tempo. E eu também terei que entender tudo aquilo que é algo que depende do tempo, ou que no meu problema específico dependeria do tempo. Então, eu preciso entender isso. E se eu entender isso, eu tenho 90%, eu não estou exagerando, tá? 90% de chances de entender e acertar qualquer exercício de taxas relacionadas, quando eu entendo como o problema funciona. Porque o resto é conta. E lembra que eu falei de contas? Eu estou falando de derivação implícita e muito provavelmente regra da cadeia. Tranquilo? Então aqui nesse caso específico, quando a gente olha para esse problema, a gente vai colocar aqui a fórmula do volume e vai tentar derivar tudo isso em relação ao tempo. E usando essa notação, a gente já vai ter ali um r² e um h. E quando a gente deriva duas funções que dependem do tempo, de cara a gente já tem aqui uma regra do produto. Depois, quando for derivar aqui vai usar a regra do produto, vai ter que usar também, quando for derivar r², a regra da cadeia, porque não é em função de r que eu estou derivando, é em função de t. Então vai aparecer para mim um 2r vezes r', tudo bem? A gente pode usar a notação d dt, se vocês preferirem, mas o que acontece aqui, existe toda uma relação, tranquilo? Então o que acontece? Vamos supor que eu queira, uma vez derivado tudo isso em relação à minha única variável, que nesse caso é o tempo, eu só preciso entender que, por exemplo, para que eu relacione todas essas derivadas, de novo, derivadas relacionadas ou taxas relacionadas, eu preciso saber quanto cada uma delas está variando. Então, vamos pegar um problema específico que eu saiba, por exemplo, quanto varia o raio em função do tempo e quanto varia a altura em função do tempo. Sabendo o valor do raio e, consequentemente, o valor da altura, o que eu vou saber também? Quanto varia o volume em função do tempo, na medida que eu coloco ou retiro o líquido ali. Tudo bem? Se a variação do raio em função do tempo e a variação da altura em função do tempo for positiva, quer dizer que eu estou colocando, quer dizer que eles estão aumentando. Pelo desenho a gente viu isso. Então quer dizer que o volume também aumenta. Tudo bem? E aqui também tem que cuidar um pouco das unidades, porque vamos supor que isso seja, sei lá, centímetros por segundo. A gente está falando aqui de centímetros cúbicos por segundo com relação ao volume. E se vocês tiverem dúvida de unidade, é só colocar a unidade ali no lugar das variáveis e fazer a conta direitinho, vocês vão chegar em centímetros cúbicos por segundo também. Tranquilo? Então isso é um exemplo de taxas relacionadas, ou derivadas relacionadas. Eu vou ficar falando esse tempo todo para te não esquecer justamente que você está relacionando derivadas. Tranquilo?
Vamos tirar isso aqui daqui e vamos pensar num outro problema. Tem um outro problema que eu gosto muito, um problema bem clássico de livros, que é, vamos colocar aqui um naviozinho, tudo bem? Vou colocar em cima do oceano esse naviozinho e vamos virar ele de maneira que ele fique, né, que a gente enxergue como se a gente estivesse vendo de cima. Então vamos colocar um ponto bem central aqui e esse ponto central vai ser um ponto num exercício clássico que é um vazamento de óleo, por exemplo, que vai vazar de forma circular, como vocês conseguem ver aqui nesse desenho. Então aumentando aqui de forma circular, supondo que isso seja um círculo perfeito, tudo bem? A gente consegue também fazer um exemplo de variação ou sabendo, por exemplo, quanto aumenta a taxa de variação desse raio, desse círculo, desse vazamento de óleo, a gente pode saber também qual a variação da área desse círculo, dessa mancha circular de óleo no oceano, simplesmente fazendo contas muito similares. Aqui nesse caso específico, até na hora de derivar é bem mais simples, porque você vai ter πr ao quadrado, e quando você for derivar, você vai ter π vezes 2 vezes r vezes a derivada de r, de novo, uma regra da cadeia, porque r é em função do tempo também. E assim você consegue ter a área em função do tempo. Dado um exemplo, por exemplo, que esse raio está aqui com uma variação, esse raio está em 60 metros, por exemplo, e tem uma variação aqui de um certo valor. Então a gente consegue também descobrir quanto é a variação dessa área em função do tempo. E aí, de novo, né, de taxas relacionadas. Você está relacionando a taxa com que varia essa área de mancha de óleo com o raio em função do tempo, que nesse caso aqui específico da mancha do problema, beleza? Então isso é até um pouquinho mais simples, né? Então, vamos tirar daqui. Outra coisa que a gente pode pensar agora, vamos lá. Esse exemplo eu acho muito legal e muito clássico, é um dos que mais aparece, talvez até um dos iniciais que aparecem pra gente quando a gente trabalha com taxas relacionadas. Vamos imaginar que existe uma escada, vamos imaginar que existe uma parede, vamos imaginar que a gente vai encaixar a parede nessa escada, bem como a gente está vendo aqui, ó, tranquilo? E aí depois a gente coloca em perspectiva de maneira que a gente consiga olhar isso de maneira, né, lateral. Então olhando de lado assim, isso vai formar um perfeito triângulo retângulo. Tranquilo? Até aí, de boa, né? Vamos supor que essa escada começasse a escorregar. Tranquilo? E se ela começa a escorregar, quer dizer que a altura dela muda em função do tempo, assim como a diferença, ou a base, se fosse preferirem, do triângulo, vai mudar, ou essa escada, o pé da escada se afasta numa certa taxa em função do tempo desta parede. Tranquilo? E quando isso acontecer, a gente vai entender que existe variação na vertical em função do tempo, variação na horizontal em função do tempo. Chamando, obviamente, de y e de x, a gente consegue entender aqui o que está acontecendo. A gente tem um triângulo retângulo que vai sofrer uma taxa de variação. De novo em função do tempo. De novo, vamos pegar uma única variável. Tranquilo? E aí, quando a gente coloca essa relação muito simples, né? Vou chamar essa escada de E, coloca essa relação aqui, a gente se dá conta que a gente tem um Pitágoras, afinal um triângulo retângulo, né? Então a gente vai estabelecer uma relação. Tá? Então é tudo interpretação. E aí, de novo, eu me lembro do paralelo que eu falei com probabilidade. A gente tem que aprender a pensar probabilidade, tá? Vou deixar também aqui o card do outro vídeo que eu falei de probabilidade, né? Vai que vocês têm interesse em ver isso. Mas então o que acontece? A gente tem que aprender a pensar com interpretação. A teoria, se é que ela existe, num grosso modo, de taxas relacionadas, é mínima. A gente só tem que saber técnicas de derivação implícita, derivação por regra da cadeia, algumas regras mais simples e assim por diante. Quando a gente pega essa relação pitagórica aqui e deriva, a gente tem que se dar conta de uma coisa, essa escada não vai mudar de tamanho, né? Então ela não varia, é como se a hipotenusa desse triângulo não mudasse, ou seja, o valor dela é fixo, o valor de E é fixo, logo a derivada de E em relação ao tempo não existe, ou seja, é zero, caso a gente fosse teimoso e quisesse fazer ainda. Então a gente tem uma relação direta de x e y, ou de altura e largura aqui, e a gente vai ter, obviamente, as suas derivadas, as suas taxas relacionadas, taxas relacionadas, colocando alguns valores e descobrindo quanto dá. Por exemplo, a gente sempre vai ter algum valor a ser descoberto, alguma variação, e a gente vai ter o valor da outra. Então é assim que funcionam taxas relacionadas. A gente só precisa entender daquilo que se trata e, claro, ter muita interpretação, muita atenção para interpretar. É óbvio que vai ter conta? Beleza, vai ter conta. Mas a teoria em si, pois é, ela é bem pequena. Então, tudo isso é para dizer que taxas relacionadas realmente, pessoal, não é um bicho-papão. O que precisa ter muita interpretação. Inegavelmente tem que ter muita interpretação. Mas isso faz parte. E isso, com certeza, com treino vocês conseguem. Acabou então o bicho-papão do cálculo? Esquece isso aí. Não é pra ser. Beleza? A gente se vê numa próxima.